de Deus, e particularmente o livro de Apocalipse, é sobre a história de Deus escrevendo com o seu povo a história vitoriosa. O livro de Apocalipse fala dessa história e podemos olhar para ele pensando deste ângulo, perseverando na história vitoriosa. O livro de Apocalipse é uma chamada para que o povo de Deus persevere nessa história que Deus está escrevendo, e é uma história certamente vitoriosa. Hoje nós vamos ler e sermos edificados por Apocalipse capítulo 6, versos 1 a 17. Apocalipse 6, 1 a 17. É a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Mas antes, vamos recordar mais uma vez o verso que temos destacado em Apocalipse enquanto atravessamos este livro. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Vamos dizer juntos este verso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora a nossa porção para esta manhã, Apocalipse capítulo 6, versos 1 a 17. História entendida. História entendida. Apocalipse 6, 1 a 17. Mas eu vou retroceder um pouco para nós termos uma ideia do contexto deste capítulo 6 e sermos então assim mais abençoados nesta leitura. Vou voltar ao capítulo 5 e ler versos 1 a 7. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos recebê-la de coração aberto. Que o Senhor nos edifique nesta manhã. Apocalipse 5, 1 a 7. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com estes 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Antes de irmos ao capítulo 6, vamos recordar que nós meditamos nesse capítulo 5 na semana passada e entendemos toda a situação aqui. E surge esse momento, então, quando há este rolo. Um rolo tremendo. E está lacrado com 7 selos. Um lacre. 7 lacres. Ninguém podia abrir esse livro. O livro da história da humanidade, a história que Deus está escrevendo. E por isso João chora. Chora profundamente, porque se ninguém pode conduzir a história, então não há esperança de redenção para o povo de Deus. A história está entregue a si mesma. E mais, não há justiça. Toda injustiça há de prevalecer para sempre. E ele chora. E vem a resposta então: não chore. O leão da tribo de Judá pode abrir o livro e romper os selos, porque ele é vencedor. Mas aí ele olha e vê um cordeiro. Jesus Cristo, o leão cordeiro. O leão cordeiro. O cordeiro que parecia estar morto, sim, mas agora está em pé. Crucificado, mas ressurreto eternamente. Ele tinha os 7 chifres. Chifres na antiguidade era sinal de autoridade e poder.
7, um estado perfeito aqui de autoridade. E os 7 Espíritos, o Espírito Santo de Deus, que então faz a obra do Senhor na face da terra. E ele se aproxima e ele recebe o livro. E ele pode abrir o livro. Agora capítulo 6, a partir do verso 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venham! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo e era este vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ouvimos a palavra do Senhor. Positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica. Então não se refere ao pensamento positivo difundido em nossos dias por aí, pensamento positivo que então faria as coisas acontecer como se deseja. E nem mesmo
a fé positiva, que é uma adaptação do pensamento positivo. A fé não se trata da fé positiva, que ensinaria que nós, como crentes, declarando coisas, elas acontecem como nós queremos. Positivismo aqui, estou me referindo a uma corrente filosófica que teve uma influência grande no momento chave do Brasil. Em 1889 foi proclamada a República. Então derrubou-se a monarquia, derrubou-se o sistema monárquico no Brasil e estabeleceu-se a República e o presidencialismo. O que o positivismo tem a ver com isso? O positivismo, fundado por um pensador francês chamado Auguste Comte, falecido em 1854, ensinava, entre outras coisas, uma filosofia de história, da história da humanidade. Então, Auguste Comte, o positivismo, dizia, olha, primeiro a humanidade atravessou a fase religiosa, isso na antiguidade, a fase religiosa, mas ela ultrapassou essa fase e ela entrou na fase filosófica, subiu um degrau, ficou mais evoluída. E ele entendia que nos dias dele estava se deixando agora a fase filosófica e avançando para uma terceira fase, a fase científica ou a fase positiva, por isso positivismo. E então agora, através da razão humana, um novo tempo se estabelecia, onde não havia mais a questão religiosa, nem se ficaria na especulação filosófica, mas o ser humano, com a sua razão agora, explicaria e resolveria todos os seus dilemas e problemas. Um otimismo humano de primeiro grau. E nesta fase positivo-científica, não haveria mais o governo monárquico, esse pertenceria à fase religiosa e à fase filosófica. Na fase positiva e científica, um novo sistema de governo muito racional chamado republicano. Republicano. E esse pensamento influenciou muitos intelectuais no Brasil, na época da proclamação da República, especialmente oficiais do Exército. Então foi uma força filosófica que impulsionou a proclamação da República no Brasil. Mas aí está um entendimento humano da história. Ninguém mais acredita nessas três fases. Teve o seu momento onde ela foi admirada e abraçada, mas já foi. Já foi. Entender a história é algo que nós podemos fazer a partir das Escrituras Sagradas. Elas sim nos dão a noção e a visão da história humana e a história onde eu e você estamos inseridos, história que nos afeta, história que nos envolve. E aqui nós temos no capítulo 6 de Apocalipse exatamente isto, o entendimento da história. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesta manhã, entenda a história. É crucial você entender a história, porque entendendo a história, uma palavra nos dá, você também vai poder entender a sua e encontrar a verdadeira resolução, não como Comte quis fazer e propôs, mas como a palavra de Deus nos ensina. Há um entendimento que muda a nossa vida, um entendimento que nasce aqui, que nos dá direção, rumo norte e nos transforma. Entenda a história, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesta manhã, entenda a história como maligna. Isto mesmo, como maligna. Surge aqui na visão de João, no Apocalipse, capítulo 6, 4 cavalos. 4, por que 4? Bem, 4 seres viventes chamam os 4 cavalos. Já vimos que a figura 4 no Apocalipse, lembrando mais uma vez, o Apocalipse é todo simbólico. E se nós temos que lê-lo desta forma, ou então nós vamos criar situações totalmente bizarras. Então é todo simbólico, inclusive nos seus números. E 4 seres viventes se refere a toda a humanidade, porque o 4 no livro de Apocalipse se refere à habitação da humanidade, ou a humanidade habitada neste local. Então 4 seres viventes representam a humanidade. E agora 4 cavalos. Por que 4? Porque esses 4 cavalos abrangem, tocam toda a humanidade. Eles têm um efeito sobre toda a humanidade. Aqui a abrangência da humanidade e do mundo está envolvida. E aí então surge o primeiro cavalo. O cavalo é branco. O cavalo é branco. E ele então sai para vencer.
determinado a dominar. Alguns confundem este cavalo branco aqui com outro cavalo branco que aparece em Apocalipse, capítulo 19. Mas aquele cavalo branco, em capítulo 19, se refere a Jesus Cristo e a obra dele. Este cavalo branco aqui não tem nada a ver com Cristo. Ele pertence ao pacote desses outros três. Ele compõe um pacote de 4. Então, o primeiro cavalo branco é o cavalo determinado a vencer. O que é isto? É o mover na humanidade da atitude de dominar. É o cavaleiro e o cavalo ambicioso. Algo tão presente na humanidade, que move os seres humanos e traz tantas dores. Em formas menores, nós vemos pessoas agindo umas com as outras de forma a trapacear, a fim de tirar vantagem, sobrepujar. Nós vemos o criminoso até tirando vida das pessoas. Nós vemos pessoas levantando movimentos que arrastam multidões, sempre na ambição de dominar e conquistar. E todo tipo de problema acontece na humanidade. Mas há o segundo cavalo, vermelho. O cavalo vermelho é o segundo selo. O primeiro selo, o cavalo branco. O segundo selo, o cavalo vermelho. Ele é aquele que sai para causar a matança, fazer com que os homens se matem uns aos outros. Esse é o cavalo da violência, é o cavalo da guerra, algo que está sempre diante de nós, sempre convivemos com isto. Que tipo de humanidade é a nossa? Nas nossas casas temos grades. Por que grades na janela? Vivemos com medo da violência e da agressão. É parte da nossa história, é parte da nossa experiência. A matança, as guerras que acontecem sem fim, elas vão sempre se sucedendo. Quando se pensa que se resolveu o problema do mundo, outro começa. No fim da Segunda Guerra Mundial, havia uma ideia de que as guerras do mundo tinham acabado ali. Todos os problemas do mundo tinham sido resolvidos e fundou-se as Nações Unidas. Que frustração! Desde então as guerras não pararam. Mas há matança na rua. Cidades como São Paulo, por causa de um celular, se tira a vida da pessoa. E assim no mundo todo, nos Estados Unidos, nas grandes cidades, há uma crise de criminalidade e até uma guerra política agora entre o governo federal e os governos estaduais e prefeitos sobre a intervenção federal nessas grandes cidades para controlar o crime. Mortes e mortes. Cavalo branco, conquistador, aquele espírito entre os seres humanos de querer ser o primeiro, dominar. Cavalo vermelho, o segundo selo rompido, violência e guerra. Mas vem o terceiro cavalo e o terceiro selo rompido, preto. Preto. E é interessante que diz que ele na mão tem uma balança. Balança de pesar. A balança no sistema antigo que é de 2 pratos. Então você coloca o peso aqui num prato e você vai colocar o produto a ser pesado no outro, e quando ele se equilibra, você tem o peso certo. Ele tem uma balança na mão e diz que se compra 1 quilo de trigo por 1 denário. Ou então, um outro alimento inferior ao trigo, isto é, a cevada, 3 quilos por 1 denário. Quanto é 1 denário? 1 denário seria 1 dia de trabalho. O salário para 1 dia de trabalho. 1 quilo de trigo. Para ser comprado, precisava o sujeito trabalhar, ou precisa o sujeito trabalhar o dia inteiro. Do que é que esse cavalo fala? Fala da escassez, da fome e da penúria tão presente no mundo. Um mundo como o nosso, que produz tanto alimento, é um mundo também que vive com pessoas em fome. Todos os países têm pessoas em fome. Se não todos, a grande maioria. Nosso país tem pessoas que estão desprovidas da alimentação em grande medida. Nós vivemos numa humanidade onde há escassez. E há tempos de escassez que vêm quando há guerras, por exemplo, e a dor é grande nesta área. Este cavaleiro fala então da fome, fala da escassez, do sofrimento da escassez. Mas é interessante que diz, não danifique o vinho e não danifique o azeite.
Esses dois itens já não são itens de subsistência, mas são itens de luxúria. E ele está lembrando que nos tempos de escassez, nesta humanidade, onde as coisas são tão injustas e fora do lugar, há luxúria. E há aqueles que ficam num bem bom, quando a grande maioria pode estar passando penúria. Este cavalo, então, fala desse desacerto entre a humanidade em relação àquilo que tem e aquilo que não tem, especialmente na área da alimentação. Aí estão 3 cavalos, mas vem um quarto, romper o quarto selo, vem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo foi traduzido a cor desse cavalo por amarelo, talvez a melhor tradução. No original, a palavra grega é chloros, de onde vem a nossa palavra clorofila. Esse amarelo aqui é aquele amarelo do moribundo, de morte, de morte. E esse cavalo é o cavalo da morte. Chamava-se morte. E o Hades, o que é o Hades? É o lugar dos mortos. E o Hades o seguia, é companheiro dele. É um cavalo da morte, da morte. Então nós temos a sequência aqui, o cavalo conquistador, o cavalo da violência, o cavalo da escassez, que vai dar no cavalo da morte. E a humanidade vive com esse drama. Isso não vai embora. É parte da nossa história. Nós gostaríamos de ter um mundo perfeito. Ah, anseio humano, falei das Nações Unidas. Ela foi fundada porque o ser humano tem o sonho dele criar a humanidade perfeita, harmoniosa. É um anseio que está no nosso coração. Nós sofremos com esses cavalos. Eles nos atingem sempre em alguma forma. Em alguns tempos nos atingem de forma mais pesada. Em alguns tempos, de formas mais leves. Às vezes, um deles nos atinge de forma mais enfática e os outros mais leves. Mas estamos sempre nesta dor. A humanidade vive esta história marcada por aquilo que é maligno. É uma história terrível, uma história terrível. Mas é interessante que foi dado a eles o direito de matar 1/4 da humanidade. 1/4 se refere a algo parcial, isto é, eles nunca vão matar a humanidade toda. O que esses cavaleiros ou esses cavalos fazem ou são é apresentarem um sinal de juízo. Seria para o povo, ao sofrer estas coisas, a humanidade sofrer estas coisas, se voltar para Deus, entender que o juízo de Deus em forma parcial já tem descido sobre nós. Nós pensamos e nós vamos falar ainda hoje sobre o juízo final, completo, definitivo de Deus, mas o juízo de Deus vem acontecendo no decorrer da história. E nessas dores e sofrimentos que Deus permite para ver se o ser humano acorda, ele não acorda. Ele não acorda. Era para o ser humano cair em si com muita humildade diante de um desses cavalos e se voltar para Deus. Por exemplo, se uma catástrofe vem, como uma peste, por exemplo, o que acontece? A humanidade se volta para Deus? Não, tentam buscar explicações, tentam se justificar e não se humilham diante de Deus. Mas aí está o sinal de grandes mortes que acontece no meio da humanidade, grande sofrimento como sinal de juízo de Deus. Mas esses cavalos não são o fim ainda. Esses cavalos estão acontecendo, mas eles não são o fim ainda. Entenda a história como maligna. Essa história onde a malignidade crônica acontece, essa descrição da história de cavalos, entenda a história assim, mas entenda também a história como julgada. O juízo é chegado, o 6º selo é aberto. E é um momento de terror. O 6º selo é terrível. Há os fenômenos que são apresentados aqui, terremotos tremendos. O sol escurece, a lua fica vermelha, as estrelas caem. Momento de grande abalo, momento de agonia. O que isso significa? Alguns tomam isto como literal. E aí vão ligar ao fato de que a Bíblia fala de que nós haveremos ainda de receber do Senhor o novo céu e a nova terra, um novo habitat, onde as coisas serão perfeitas e estarão em ordem.
E que então esses fenômenos aqui seriam literais no sentido do fechar dessa estrutura que nós conhecemos hoje, para que Deus estabeleça uma outra. Mas seja como for, eles têm na verdade uma força simbólica. Essa linguagem de João é uma linguagem profética. Lembrando, o livro de Apocalipse é uma carta a igrejas. Além de ser uma carta, é um livro profético. Isto é de advertência, de chamado à perseverança para a igreja de Jesus Cristo. Então é uma carta profética, mas também apocalíptica. Isto é uma literatura, o livro de Apocalipse, escrito no estilo da literatura apocalíptica, que era muito comum ali nos dias de João ou antes dele. É um estilo de literatura. E uma das coisas desse estilo de literatura é esta linguagem simbólica em todas as formas e com certos momentos quando há esse simbolismo forte aqui. Nós vamos encontrar isso nos profetas do Velho Testamento. Isaías 34 fala desses fenômenos no céu acontecendo nos últimos tempos. O profeta Joel no Velho Testamento também fala isso no capítulo 2. Enfim, é uma linguagem profética, é uma linguagem muito simbólica, certamente. Resume-se no seguinte: há de chegar um momento quando o ser humano vai se deparar com um juízo e será um momento de um grande tumulto movido por Deus e que será aterrorizante. O ser humano tem um encontro com a justiça de Deus e com esse momento aqui. A história deve ser vista por mim e por você como julgado. Os 4 cavalos não é o juízo final ainda, é juízo parcial. Mas o juízo final vem. A hora do Senhor prevalece. O maligno deste mundo pensa que é o Senhor da história. A arrogância do ser humano leva-o a viagens loucas de controle e domínio. E acha que pode controlar tudo, mas há um dia do acerto de todos com Deus. E o apóstolo João vê estes dias como um dia terrível, quando o juízo de Deus vem, e todos estão debaixo do juízo. Reis, diz ele, príncipes, generais, ricos, pobres, escravos, todos estão debaixo do juízo. Nós não seremos julgados por Deus, nem somos hoje, porque nós somos ricos, ou porque nós somos pobres. Então o pobre é bom, o rico não presta. Ou então o rico é bom, o pobre não presta. Não. Deus olha o coração humano. Seja qual for nosso status econômico, social, o mal está presente. É preciso em cada um, seja pobre, rico, seja rei, ou seja um súdito, todos precisam do arrependimento, precisam da morte de Cristo na cruz. É preciso que cada um caia em si. Por isso o juízo de Deus virá sobre todo não arrependido. Sobre todo aquele que não se voltou para Deus através da obra de Cristo. Não importa o status social, político, econômico. Todos debaixo do juízo. E eles têm um clamor. Eles se escondem nas rochas. Era uma prática comum lá nos dias de João, quando havia as guerras, o povo fugir muitas vezes, ir para as montanhas, se esconder do inimigo que vinha e fazia um massacre. E ele vai usar esta figura aqui. Eles vão se esconder e vão clamar o seguinte: esconda-nos daquele que está sentado no trono e esconda-nos da ira do Cordeiro. Nós conhecemos Jesus Cristo humilhado, que vem andar entre nós e os homens fazem com ele o pior e o colocam numa cruz. Mas, meu irmão, isto é muito verdade. Um cordeiro que foi morto, mas que não está morto mais, mas está junto ao trono e reina eternamente. Ele é Salvador e Redentor agora. E a graça de Deus chama ao arrependimento, mas ele também é juiz. Nunca tenha uma visão parcial de Jesus Cristo. Lembre-se sempre dele como Redentor, mas também como grande juiz que descerá com poder ainda sobre toda a malignidade no mundo. Esse é o Jesus desconhecido pela mídia e pelo povo. Esse é o Jesus que é rejeitado.
pelo politicamente correto nos nossos dias. O Jesus do juízo, da ira contra todo o mal. Mas esse é um Jesus verdadeiro, é o Jesus da fé cristã, é o Jesus da palavra de Deus. O resto é invenção humana para agrado do próprio ser humano. A verdade é que eles gritavam: esconda-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu lembro. As coisas caminham como caminham, os cavalos correm por aí, e o ser humano faz o que faz, mas há um acerto com Deus. O injusto não ficará impune. Aquele que causou mal não ficará impune. Deus haverá de julgar. Mas é interessante e relevante para nosso crescimento no entendimento da palavra de Deus, vermos o paralelo destes selos aqui com o discurso profético de Jesus Cristo em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus fala das últimas coisas, um discurso escatológico. E Marcos capítulo 13 repete o mesmo discurso. Mas fazendo uma comparação, Mateus 24, no verso 24, 6 de Mateus, nós temos um paralelo com o primeiro selo, o cavalo branco, cavalo da conquista. Diz Mateus 24, 6, Jesus falando: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O cavalo branco, conquistador, aquele que vem para dominar e usar da força para dominar as artimanhas, não é o fim. E nós temos em Mateus 24, 7 a 8, o segundo, um paralelo com o segundo, aqui, o terceiro, o segundo cavalo, o terceiro cavalo, o quarto cavalo, ou seria o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo. E o que é que diz Mateus 24, 7 a 8? Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então, os três cavalos aqui, violência, escassez e morte, e nas palavras de Jesus dessa forma: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, não o fim. O quinto selo fala da igreja sofredora, mas também da igreja vitoriosa. Paralelo com Mateus 24, 9 a 13. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, não é o fim ainda, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 14, 28, nós vamos pular, porque ele se refere a esse trecho do discurso de Jesus Cristo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus profere o discurso, então, por volta do ano 33. Mateus escreve o seu livro por volta do ano 60. E fala da destruição de Jerusalém que está por vir, mas quando João escreve Apocalipse, por volta do ano 95, já é passado, então não entra na visão dele. Mas só apenas para recordar, porque é interessante que o discurso de Jesus começa com os discípulos perguntando a Jesus, eles estão diante do templo, maravilhoso templo que Herodes construiu em Jerusalém, tremenda construção, arquitetura, e eles perguntam a Jesus, ou eles apontam para Jesus a beleza ali, como é tremendo aquele templo, e Jesus começa o discurso dizendo que não ficará pedra sobre pedra, falando da destruição no ano 70. E depois ele vai dizer ainda, ali no verso 15 do capítulo 24, o sacrilégio terrível que falou o profeta Daniel, isto é, o templo passaria por uma profanação, um sacrilégio que aconteceu no ano 70, quando foi destruído. Enfim,
esse trecho de Mateus não está na história ou na visão de João no Apocalipse, porque é algo passado já realizado. Mas o sexto selo vem, e aí nós temos o fim dos tempos. Mateus 24, 29 a 31. Jesus diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esse momento que será tremendo, então, de abalo das coisas, nós não sabemos exatamente como se dará, certamente há muito simbolismo aqui em relação a estrelas, etc., e terremotos, mas o fato é que será um momento de abalo, de terror para aqueles que não estão em Cristo, e o Senhor descerá em poder e glória. Entenda a história como maligna, entenda a história, meu irmão, como julgada. Deus tem a sua hora, o seu momento, isso está nas mãos dele, as coisas não vão ficar para sempre como são. Há um acerto, há um encontro com Deus. Mas entenda então a história como redimida. O quinto selo é a história redimida. Em tudo isso que nós falamos, que a visão de João fala, há a grande maravilha de que Deus nessa história está construindo a história da redenção, está alcançando aqueles que comporão o seu novo reino, no novo céu e a nova terra. Surge aqui essas almas debaixo do altar na visão de João. Vi essas almas debaixo do altar. Por que debaixo do altar? O altar que ele se refere aqui é o altar que havia no templo, agora já destruído. O que acontecia no altar? Ali era imolado o cordeiro, os cordeiros, que apontavam para o sacrifício perfeito que viria do Cordeiro Jesus Cristo. Então, ali no altar, onde os cordeiros eram imolados, o sangue escorria. O sangue que apontava para o quê? Para a redenção. Cristo morreu a nossa morte. E nos dias antes de Jesus Cristo, o cordeiro morto e o sangue que corria dizia o quê? Virá o cordeiro perfeito que haverá de morrer a nossa morte. Então essas almas estão debaixo do poder vicário, intercessor de Jesus Cristo. São os crentes em Cristo Jesus que correram para o Cristo crucificado, confessando o seu arrependimento e reconhecendo que a morte de Cristo é a morte que eles mereciam, mas que Deus oferece em perdão e graça. Lá estão as almas debaixo do altar vicário, a morte substitutiva que acontece. E eles haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho. Mártires da fé, mártires da fé. A verdade é que neste mundo, mundo dos cavalos, dos 4 cavalos, um mundo avesso a Deus, todos nós somos mártires de alguma forma. Certamente há aqueles que dão a vida literalmente por Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo onde a igreja sofre, um mundo que é oposto ao povo de Deus. A verdade do Evangelho, ao ponto de muitos lugares, crentes, cristãos, serem levados à morte por causa da fé. Nós não chegamos lá ainda. Mas se nós vivemos a fé de verdade, nós sofremos oposição, sofremos momentos de incômodos e dificuldades. E eles têm roupas brancas. O que são roupas brancas? É dado a eles roupas brancas porque isso representa justificação. Eles estão puros, foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Cristo morreu, a morte deles, a condenação deles caiu sobre Jesus Cristo. Por isso agora estão limpos diante de Deus, não nos seus méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Eles estão debaixo do altar. E mais, o branco representa a vitória. Eles são vitoriosos pela graça de Deus. Eles são do Senhor hoje e para sempre. E todos os poderes dos cavalos, e todas as catástrofes que possam acontecer no ambiente do mundo, até nos finais dos tempos, nada disso rouba nenhum daqueles que são do Senhor, da história gloriosa e redimida que Deus tem para eles. Sim, foram levados até a morte por causa da fé, mas quem os levou à morte não venceu, eles vencem eternamente nas mãos de Deus.
É a história redimida. É a história da redenção dentro dessa história difícil e complicada que envolve esses cavalos. Essa história que há de terminar num juízo difícil e rigoroso. Essa história inclui algo maravilhoso. Deus está redimindo um povo para Ele através do sangue do Cordeiro. Quem são esses, então? São os salvos aguardando. Partiram. Nós vamos partindo. E para onde nós vamos? Para a presença de Deus. Eles estão vivos. Eles estão vivos. Eles não estão dormindo, como alguns dizem, o sono da alma. Não. Eles estão vivos e clamando diante de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus Cristo vai dizer o quê? Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Quando ele foi questionado sobre a ressurreição, ele deu essa colocação. Eles estão vivos, não dormindo, estão na presença de Deus, mas eles têm um clamor por justiça. E todos nós, no momento de outro, haveremos de ter esse clamor no nosso coração, não é mesmo? Nós queremos justiça. Quanta injustiça à nossa volta. Ó Deus, onde está a justiça? O crente não é um justiceiro. Ele não sai para fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas ele derrama o seu anseio por justiça na presença de Deus. E deixa nas mãos de Deus o realizar na hora certa, no momento certo. Ele coloca esse anseio tão profundo diante de Deus. É a forma dele lidar com este anseio. E Deus tem o seu dia do juízo, é o que está sendo dito aqui. Até quando o Senhor há de vingar desejo por justiça? Palavra de Apocalipse, esta visão tem um tremendo impacto, é uma tremenda bênção para os nossos irmãos ali nos dias de João. Dias de grande perseguição da igreja de Jesus Cristo. Nós lemos no capítulo 2 a carta escrita a Pérgamo. E lá fala daquele que morreu por causa do testemunho, chamado Antipas. Um dos irmãos de Pérgamo foi morto. Aquela igreja foi abalada certamente, porque um dos seus irmãos, um dos membros da igreja, foi preso e levado à morte por causa da fé. Mas agora João vem falar de que Deus tem a redenção em suas mãos e a justiça também pertence a Ele. E Ele tem o seu dia de justiça. Grande consolo para aqueles irmãos, mas tenha discernimento e seja sensível. É um grande consolo para nós também. Nós temos uma ideia de que todos os crentes do mundo estão vivendo como nós vivemos, não é verdade. Neste momento há irmãos nossos pagando um preço alto por causa da fé. Somente um exemplo apenas, somente neste ano, 2025, que não terminou ainda, somente neste ano, 7.000 nigerianos cristãos foram mortos por causa da fé. Igreja reunida e de repente chega o bando armado e a matança acontece. Essa mensagem, meu irmão, é profundamente relevante. E nós sofremos com eles ou não? Ou somos indiferentes? Enquanto nós vivemos um grande privilégio de não corrermos esse tipo de risco ainda. A verdade é que nós precisamos dessa mensagem e nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Para as coisas virarem não acontece, não é necessário muita coisa. Até quando o Senhor há de vingar? Esperem mais um pouco. Deus tem o seu tempo e o tempo é de Deus e não nosso. A história está nas mãos dele. E ele diz, espere mais um pouco. Não, ele não diz, eu não vou fazer. Isso não deve acontecer. Não, ele diz, esperem mais um pouco. É o tempo de Deus. E temos que sempre nos submeter ao tempo de Deus. E mais, aqui nós temos a indicação de que Deus é quem está no controle e está no controle das coisas. Ele tem a sua hora. Ele tem o seu momento. Não pensa que o maldoso tem o controle das coisas. Deus tem e tem a sua hora. Qual é o nosso chamado? Testemunho. Esses aqui cumpriram o seu dever. Testemunharam até a morte.
nesse tempo em que Deus estende o tempo. Por quê? Para oferecer graça, tempo de graça ainda para o arrependimento, a todos esses que estão comungados com os 4 cavalos, para darem as costas a isso e voltarem-se para Deus em Cristo, como Deus deu oportunidade a nós, Ele está estendendo a muitos outros. Tempo de graça. E nós que somos já do Senhor, somos chamados para testemunhar neste mundo onde há esses cavalos terríveis e que podem até nos levar à morte. É tempo de testemunho. Foi o que esses aqui fizeram, e Deus, aqui na visão, Deus falando através de João, diz que outros ainda haverão de ser levados à morte. Tempo de testemunho, tempo de sermos fiéis, enquanto Deus administra essa história conforme o seu plano. Deus no controle. Entenda a história como maligna, como julgada, mas como redimida. Louvado seja Deus pela redenção numa história tão maligna. 1992, um pensador nipo-americano chamado Francis Fukuyama escreveu o livro O Fim da História. Escreveu, ou foi publicado o livro em 1992, porque em 1989 caiu o Muro de Berlim. O império lá, comunista, soviético, caiu. E então, o pensador Fukuyama fez uma leitura. O ser humano esgotou aí as suas ideias, e a ideia prevalecedora, a ideia que vence é a democracia liberal ocidental. E essa que vai dominar o mundo, e é por aí. O ser humano chegou ao seu último pensamento, ao seu último caminho. O livro causou um furor. Fim da história. Meu irmão, nenhum pensador, por melhor que seja, sabe o fim da história ou tem o controle do fim da história. Somente o Senhor tem a história nas suas mãos e nos revela da sua palavra. E aí está de forma nua e crua a história que temos que entender. É uma história maligna, onde nós somos chamados a dar o testemunho no meio de muitas dores, de oposição, etc. Mas uma história maligna que tem o dia do juízo já estabelecido. E mais, no meio de tudo isso, é uma história de redenção que Deus está realizando em Cristo Jesus. A história é má e turbulenta. Não espere, não seja um humanista, não seja mais um desses iludidos que acham que o ser humano vai mudar tudo, amanhã vamos ter uma história de paz. Meu irmão, não é essa. Deus disse que são 4 cavalos e eles estão por aí sempre. A história é má e turbulenta, mas é um tempo de graça. Deus estende a oportunidade de arrependimento, de voltar-se. É graça, não é justiça. Não é algo que nós merecemos. Ele estende porque quer em favor e graça. E Ele pode tirar isso a qualquer hora, porque Ele não nos deve isso. Ele deve a nós justiça, condenação, isso sim. Tempo de graça. O crente não está isento às dores. É o que fica bem claro aqui. Vivendo num mundo turbulento e um mundo oposto a Deus e ao Evangelho, o crente não está isento às dores. As dores desses cavalos. O crente é chamado a ser testemunha no meio de todas essas batalhas e dificuldades e dores. Mas o juízo vem. O juízo vem. E a vitória final do crente está garantida. Espere um pouco, que está chegando a hora. Espere um pouco, que está chegando a hora. Verso 11 diz, então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Vamos à presença do Senhor em oração.
diante da instrução da tua palavra, ó Deus, nosso clamor é que o Senhor firme a nossa fé, ao esclarecer-nos, dar-nos o entendimento, que o Senhor também fortaleça a nossa confiança em Ti. Que possamos descansar na Tua mão, que a tudo conduz, que a tudo dirige. Enquanto vivemos um mundo tão longe de Ti, tão mau, tão turbulento. Mas louvado seja o Teu nome pela Tua grande graça que nos alcançou em Cristo. E nos chamou para Ti mesmo, nos colocando debaixo do altar. Lugar do perdão, lugar da reconciliação contigo para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu chamado a nós, para a grande vitória eterna em Cristo. Nele mesmo oramos. Amém. Amém.